Afinal, temos irmãos entre nós que não vieram ontem, não vieram hoje pela manhã, mas que são carentes de ouvir essa ministração de Deus. Então, eu pretendo trazer como um dos pontos da mensagem, um ponto específico da mensagem que foi pregada aqui ontem. Por isso, eu quero ler em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Você achou Gênesis 3, versículo 1? Diga amém. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Amém? Veja, nós estamos aqui diante do relato da queda do primeiro casal, da onde vem toda a raça humana. Esse casal, eles viviam em comunhão, e até onde nós podemos entender de comunhão, eles viviam a mais perfeita comunhão que um ser humano até então, um ser humano pôde viver. Antes de Cristo, é claro. Gerados foram para crescerem, não em estatura, porque foram formados já adultos, mas crescerem nesta relação, nesta intimidade, neste conhecimento de Deus, crescerem como seres, como adoradores, como pertencentes a um plano divino, ao divino. Eles tinham o ambiente perfeito para isso. Veja, eles estavam vivendo uma comunhão com Deus que nós, graças ao sacrifício de Jesus, nós estamos desfrutando. Mas quando as Escrituras dizem que Deus vinha na viração da tarde e
e ali estava com ele, eu fico pensando se nós chegamos a esse nível de intimidade, de comunhão, de contato, de conexão com Deus. É possível que nós até venhamos a desenvolver uma comunhão ainda mais íntima, mais profunda. Isto porque tudo se dava lá no jardim de forma externa. Agora, graças à cruz de Cristo, isso se dá de forma interna. Deus, ele não se manifesta fora, ele está dentro. Então, na cruz, nós somos levados a um nível de comunhão, por assim dizer, mais profundo. Eles estavam num ambiente criado por Deus, então eles estavam no lugar ideal. Porque o lugar ideal é o lugar onde Deus quer que estejamos. Sim ou não? O lugar ideal não é o que eu imagino. Não é o que eu acho. Não é o que o outro diz para mim. Não é o que o mundo diz que é. O lugar ideal é onde Deus quer que estejamos, ou estejamos. Esse é o lugar ideal. E eles estavam no lugar ideal. Eles estavam no lugar da terra especial, chamado Jardim do Éden, que Deus criou especificamente para ali estar aquele casal e ali eles se relacionarem com Deus e crescerem na graça e crescerem no conhecimento. Portanto, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham a presença de Deus, eles estavam no lugar onde Deus os colocou, eles tinham toda a provisão necessária, tudo o que eles tinham por necessidade era suprido, tudo tinha no jardim. Portanto, eles não tinham necessidade de mais nada. Ora, nós buscamos a presença, nós buscamos nos manter nessa constância de busca, de ardor, de fervor, de desejo por Deus, aonde eu não me apresento no culto só de corpo, mas eu venho ao culto porque a minha alma nela, aonde eu faço a obra de Deus não porque existe uma sensação de dever a ser cumprido, mas porque arde no meu coração ofertar a Deus através do serviço. Existe no meu coração um desejo de demonstrar a minha gratidão, o meu amor por Deus, através do fazer a sua obra, de cumprir a sua vontade, de lhe ser obediente. Nós lutamos para nos mantermos assim. Adão e Eva, eles tinham todos os dias um culto aonde Deus vinha, aonde Deus estava com eles, onde a percepção da presença não se dava somente por nível de fé, mas havia um contato do nível visual. Deus vinha, o nível auditivo, Deus falava. Você sabe o que é isso? Pois eles tinham que muitos de nós buscamos e queremos nos manter nessa busca. Eles tinham isso. A presença de Deus. Eles tinham o suprir as necessidades pelo próprio Deus. Ora, Adão teve necessidade de alguém semelhante a ele, Deus lhe deu Eva.
Eles tinham fome, tinha uma variedade imensa de frutos que eles podiam escolher e só estender as mãos e se apossar, e se apropriar, e tomar posse daquilo que Deus tinha disposto a eles. No jardim eles tinham tudo. No jardim eles tinham tudo. Mas, possuindo o corpo de uma serpente, Satanás seduz Eva e desperta em Eva, a partir de uma afirmação que tem meia verdade e meia mentira. Desperta em Eva um interesse por algo que ela não tinha necessidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Satanás é a outra voz. Porque a primeira voz é a de Deus, que chega a Eva por meio de seu esposo, Adão. Adão é quem comunica a Eva, porque Deus falou a Adão que poderia comer de todo o fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, como um bom marido e um sacerdote do lar, ele ensina a sua esposa. Está tudo correto até aqui. Deus usa Adão, Adão se deixa usar por Deus. A primeira voz é a voz de Deus, amém? E enquanto Adão estão com a voz de Deus, eles têm a presença de Deus, eles têm um lugar seguro, eles estão no lugar onde Deus os colocou e eles estão supridos de toda necessidade, eles têm tudo. Enquanto eles estão ouvindo Deus, eles têm tudo. Amém? Sim ou não? Sim. Mas vem Satanás e consegue gerar no coração de Eva o desejo por algo que ela não tinha necessidade. E quando ela desperta para esse desejo, e ela só desperta para esse desejo porque ela dá crédito à segunda voz em detrimento da primeira. Quando ela dá crédito à outra voz, a outra palavra, e esta outra palavra não é palavra de Deus, é palavra de Satanás. Quando ela dá crédito a outra palavra, a um outro direcionamento, automaticamente, ao acreditar a palavra de Satanás, ela desacredita ou descredibiliza a palavra de Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? E aqui eu encontro o início da queda. A queda consumada é o fruto comido, mas não é a queda, por assim dizer, plena. É a queda consumada, mas a queda inicia-se. O declínio começa quando Eva dá crédito à voz outra, a voz que é de Satanás, que vem por boca de uma serpente. Porque Satanás, com as suas meias verdades, ele diz, primeiro ele diz que Deus mente, porque ele pergunta a Eva e Eva responde, não, a gente não pode nem olhar. Não, o ensino é que não podia comer, e ela já acrescenta, ele nem olhar pode.
E Satanás, ele diz que Deus é mentiroso. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A argumentação do diabo é mentirosa. Ele nega que eles vão morrer. Portanto, ele chama Deus de mentiroso. E olha que agravo nisso. Porque quando ela deixa de ouvir Deus e ouve Satanás, quando ela deixa de dar crédito ao que Deus disse, dar crédito ao que Satanás disse, ela acredita que Deus está mentindo. Por isso que eu digo que o pecado se inicia aí. É quando ela acredita que Deus mente. Que Deus está usando de malícia para que ela não acesse o conhecimento entre o bem e o mal, e que se torne semelhante a ele. Não é o porquê de Deus proibir, não tem nada a ver com isso. Mas preste atenção no que eu quero dizer logo de começo. Todas as vezes que nós damos ouvido a outra palavra, e essa palavra não está de acordo com a palavra de Deus, eu estou iniciando um processo de queda, porque eu estou desacreditando de Deus, e posso até estar cometendo o pecado de acreditar que Deus mente. Você consegue entender que aqui nós vemos o primeiro ato que demonstra fraqueza. Fraqueza. Fraqueza em que sentido? Em não perseverar, em confiar, em acreditar no que disse Deus. Em ser maleável e num primeiro contato com um ser que fala diferente do que Deus disse, se dá crédito a esse ser. Aqui nós vemos um sinal de fraqueza, onde Eva, ela não persevera em acreditar em Deus, em confiar em Deus, em dar crédito ao que Deus falou por meio do seu marido. Um outro momento em que eles demonstram fraqueza é quando, perguntado por Deus o que aconteceu, Adão joga a culpa em Eva, melhor, joga a culpa em Deus e Eva, a mulher que tu me deste. E Eva joga a culpa na serpente. A serpente me seduziu, a serpente me enganou. Que tipo de fraqueza é essa? É se entregar ao medo. É se render ao medo. Eles estão com medo de uma correção divina, e aí, para tentar amenizar a correção divina, ela lança a culpa que é dela em Satanás, na serpente. A culpa que é de Satanás, irmão. Deus, ele é justo. Do mesmo jeito, se podia dizer para Adão, Adão, a culpa que é de Eva, é de Eva. Qual é a sua culpa? Eva, qual é a sua culpa? Em outras palavras, nós demonstramos fraqueza quando cedemos ao medo.
e nos valemos de recursos como a mentira para não assumir os nossos erros. Primeiro, fraqueza em não perseverar em confiar na palavra do Senhor. Segundo, fraqueza em não encarar o medo. E se valer de desculpas e de mentiras para tentar amenizar os efeitos do erro e aí se esquivar da culpa, da punição. Então, nesse primeiro momento, não sei se você percebeu, eu quero falar de força e fraqueza. E por que eu quero falar de força e fraqueza? Porque nós estamos vivendo um tempo em que se estão se formando homens e mulheres fracos. 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 Que assim como Eva e Adão é um banana. Porque ele ouviu da boca do próprio Deus, mas ele dá crédito mais à sua mulher do que a Deus. Eva dá crédito mais a Satanás do que ao seu marido. O seu marido dá crédito mais a ela do que a Deus. Fraqueza em não perseverar na palavra do Senhor. Esses dias eu perguntei ao pessoal que está fazendo aula de canto: você tem certeza do seu chamado? Você tem certeza que você foi chamado para servir ao Senhor no louvor? E algumas eu tenho e tal, mas infelizmente eu ouvi de alguém dizendo: o Senhor, eu percebi que o Senhor não confiou, ficou com dúvida quanto ao que eu falei do meu chamado e por isso eu não vou ser mais do ministério de louvor. E aí, esse tipo de declaração é o que eu estou dizendo na prática, juntando as duas coisas. Primeiro, não perseverou na palavra do Senhor, porque tinha dito: o Senhor me confirmou. Ora, se o Senhor confirmou, se o pastor está com dúvida, o que tem a ver? Se Deus falou comigo e o sábio não acredita, o que tem a ver isso? Eu preciso me nortear pelo que Deus fala e não pelo que os outros acham. Os outros vão passar a acreditar quando eles verem eu vivendo o que Deus me chamou para viver nele e para ele. E aí, junta com a outra fraqueza, qual é? Como eu percebi que o Senhor não acreditou, então eu estou desistindo. Espera aí, a culpa é minha. Você vai desistir porque eu não acreditei e está jogando a culpa para mim? É tipo assim, quando passar algum tempo, vai se dizer o quê? Olha, eu até tentei, mas o pastor, aquela palavra do pastor, o pastor, por ele não me dá força, eu não prossegui. Culpa de quem? Do pastor. Culpa de quem? É de Eva, né, Adão? Culpa de quem, Eva? É do diabo, né, Eva? Fraqueza. Aí eu dei o meu testemunho, que eu gosto de dar meu testemunho. Até porque a gente ensina com exemplo. Eu disse: quando eu comecei
Quando eu assumi uma igreja, eu tinha por volta de 23 para 24 anos. Era bem novinho mesmo. Jovem. Quando um pastor, que hoje ele é muito meu amigo, na verdade já faz muito tempo que ele é meu amigo, ele ficou sabendo que eu seria empossado, que o pastor que estava saindo me indicou, ele disse, quem é Josimar? E afinal, rapaz, o questionamento dele estava perfeito. Eu tinha sido apresentado como obreiro fazia alguns meses. Nem diácono era um recém-obreiro. Quem é o Josimar? Aquele que era dos guerreiros, aquele menino, não aguenta 3 meses. Irmão, eu fiquei sabendo disso. Sabe o que aconteceu? Nada. Não fiquei com raiva do irmão. Não me desmotivei. Não me entristeci. Não desisti. Continuei. Por quê? Porque eu já tinha uma palavra de Deus. Que eu ia ser pastor. E a palavra estava se cumprindo, irmão. Eu vou ficar com a palavra de quem não acredita ou de quem depositou todo o crédito na minha vida, o Senhor Jesus. Eu vou ficar com a palavra do Senhor. E quer saber da verdade? Ele estava certo. Em que sentido? Se eu estivesse na condição dele e eu olhasse para o Josimar, eu diria, esse rapaz não aguenta 3 meses. Aonde ele errou é que o erro dele foi ter olhado para o Josimar. Se ele tivesse olhado para Deus, aí ele ia dizer, o Josimar não aguenta nem uma semana, mas se Deus está chamando o Josimar, ele vai ser um homem de Deus. Ele vai ser um pastor aprovado, porque Deus faz milagres. 23 anos, 40... 23 anos já se passaram, irmão. Então preste atenção que força, existem várias formas de se expressar a força física. Mas quer saber, irmão, no reino, força física não faz muita diferença, não. Preste atenção. Eu estou dizendo que não faz muita diferença. Quase nenhuma. Quase nada. É por isso que o Paulo disse que o exercício físico não tem muito proveito. Agora, a piedade, o exercício da piedade aí, meu irmão, é porque força física no reino, para quê, irmão? Para carregar a cadeira. Irmão, se juntar 100, levar de um em um, a gente leva a Roma de cadeira, irmão. É para carregar a caixa. Irmão, junta alguém aí, paga um Uber, bota a caixa aí nesse carro, vai. Força nas Escrituras está relacionado a poder de decisão. Acorda, crente. Está relacionado à capacidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu estou dando definições assim, mastigado, que é para você não esquecer. A capacidade de resistir a pressões. Não ceder. A capacidade de continuar perseverando numa direção, mesmo que se levante vários obstáculos. O forte, ele continua. Então, a fraqueza de Eva, a fraqueza de Adão, fez com que eles caminhassem num caminho de morte.
de pecado, de afastamento. Nós precisamos ser fortes. As Escrituras nos convidam a sermos fortes. As Escrituras nos exorta que sejamos fortes. Quer ver? Não coloca aqui. Vamos usar a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia. Em Joel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Finalzinho dele. Você achou aí? Joel, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 diz: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Quer ver outro? Isaías, capítulo de número 35. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo de número 3 e 4. Isaías 35, versículo 3 e 4 diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Em outra versão diz: fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados: sedes fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Sede fortes, sou forte. Amém. Olha o que diz o Provérbios 24. Provérbio 24, 10 ou 10, 24? Eu sempre confundo. Vamos no 24, 10. Que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras palavras, não seja frouxo, seja forte. Nos tempos difíceis, seja forte. Nas angústias, seja forte. Portanto, nós vemos nesses textos, primeiro, Deus nos chama para sermos fortes. Ele nos ordena que sejamos fortes. Segundo, o ser forte é uma disposição da alma. É um posicionamento. É uma decisão. O ser forte é uma decisão que se toma. Ora, se eu tenho que ser forte diante da adversidade, então é uma decisão que eu tenho que tomar e resistir. Se em tempos de guerra eu tenho que pegar Joel 3:10, eu tenho que pegar as ferramentas de trabalho e transformar em armas de guerra e dizer ao fraco: seja forte, significa dizer que ser forte é uma postura, é uma decisão. Não tem nada a ver com força física. Tem a ver com a disposição do coração.
nesse sentido, uma pessoa bem franzinazinha pode ser muito mais forte do que um bombadão. Uma mulher pode ser mais forte do que um homem. Então preste atenção. Ser forte é estar disposto a resistir, é a capacidade de resistir a pressões. Nós vemos na história de Sansão um exemplo disso, mas pelo lado negativo. Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16. Versículo, acho que é o versículo de número 16. Isso, versículo 16. Diz assim, ó. E sucedeu que importunando-o, quem importunava quem? Dalila importunava Sansão. Ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro à sua mão. Mas veja o que diz o versículo de número 16, de tanto importunar, de insistir Dalila com Sansão, o que é que acontece? É muita pressão, ele recebendo pressão, detalhe, ele só estava recebendo pressão de Dalila porque ele queria. Por quê? Porque ele poderia abandonar Dalila. Ele poderia sair daquele ambiente. Ele poderia sair daquela relação, primeiro, que era promíscua, segundo, que era destruidora. Ele poderia, mas ele fica ali e todos os dias ela pressiona: você não me ama, se me amasse não mentiria, pressão, ao ponto que ele se angustia e ele revela o seu segredo. Esse ceder à pressão mostra a fraqueza de Sansão. Força nas Escrituras, a força que as Escrituras nos manda ter não está relacionado com força física, irmão. É força de alma. É estar disposto, é estar capacitado a resistir pressão. Tu vai para o culto hoje, vai me deixar sozinho. Só quer saber da igreja agora, não liga mais para mim. Eu já vi crente perseverar e estar firme até hoje, já vi crente descer ladeira abaixo e se desviar, porque, pastor, meu marido está dizendo que eu frequento muito a igreja, que ele queria que eu ficasse mais com ele. Eu vou ficar com ele, tem que obedecer o marido. Irmã, tem que obedecer no Senhor, irmã. E aí fica um dia, fica dois, eu vou só no sábado, eu vou só no domingo. E aí nesse dia também o marido: não, eu quero sair com você. E vai, quando a irmã vai ver, não é mais irmã, está no mundo. Cedeu à pressão, foi fraca. Cadê a força? A força em perseverar, em seguir, em amar, em declarar esse amor no culto, na adoração, no serviço. Não tem. Esmoreceu. Eu estou falando, já vi pessoas
desfalecerem na fé e começou porque cedeu a pressão, foi fraco. Irmão, na igreja primitiva, e ainda hoje na igreja perseguida, em países onde o evangelho é proibido que se pregue, tem crente que perde a família. Ou fica conosco, mantendo a tradição, porque nós somos de tal religião, ou você não pertence mais a essa família. Eu vou te deserdar. O Senhor pode me deserdar, mas aquele que morreu por mim na cruz nunca vai me desamparar. Eu escolho Jesus. Tem isso ainda hoje, irmão. Você prefere Jesus? Esse negócio de crente, você mudou demais. Eu casei, foi com outra mulher, não foi com essa mulher, não. Eu não te quero, ou é Jesus ou sou eu, é Jesus. Eu fico com Jesus. Agora é verdade, tem os que fraquejam, que cedem à pressão, como Sansão. Força é a capacidade para resistir às pressões. Escuta-me, jovem, adolescente. O mundo vai lhe pressionar de todas as formas, tentando ridicularizar a sua fé, tentando desacreditar o teu Deus, a palavra de Deus. Vai te pressionar de várias formas, te apresentando o pecado também. Mas sabe o que o Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite? Não seja fraco, seja forte. Não ceda às pressões. Pastor, o que é que vai acontecer se eu não ceder à pressão? Você vai se tornar mais forte ainda. Aleluia! Você vai se tornar mais forte ainda. Não ceda às pressões. Você lembra da mensagem do domingo passado que eu falei de Isaac? Gênesis capítulo 26. Um outro exemplo de força. Agora positivo. Força é a capacidade de perseverar diante das dificuldades, de continuar. Isaac desentulha os poços, vem os filisteus e contendem com ele. Esse poço é nosso. Em outras palavras, todo o teu trabalho besta, é para nós desfrutarmos. O poço é nosso. O que é que Isaac faz? Vai partir para a violência? Não. Ele resiste, mas de outra forma, evitando a contenda. Ele vai e desentulha outro poço. E nesse outro poço chega o Isaac, o poço é nosso. Os infelizes deixavam o cara trabalhar, né? Todo o trabalho para desentulhar o poço, para depois ele chegar e dizer, o poço é nosso. Ah, cão. Vamos ver, vamos testar o homem. O que é que Isaac fazia? Ei, meu irmão, eu não vou beber da água da contenda. Eu vou cavar agora um poço em outro lugar. Força. Perseverar, mesmo que as lutas se levantem. Eu tenho um propósito. No caso de Isaac, eu preciso de água e eu vou buscar saciar a minha sede. Eu vou cavar poços. E por mais que se levantem adversidades, inimigos, opositores, homens tentando me impedir, eu vou perseverar, eu vou resistir, eu vou ser forte naquilo que eu me propus fazer. Eu vou continuar. Isso é força, irmão. Isso é força. Pastor,
Estou aqui, hein? Quero trabalhar para Jesus. Vamos trabalhar para Jesus. Nós estamos precisando aqui. Aí, passados os dias, pastor, está difícil. O povo não está reagindo, não está contribuindo, não está... Tem uma outra palavra que estou procurando aqui. Sabe, não está havendo uma devolução, não estou vendo um progresso. Está muito difícil, é muita luta, pastor, quer saber? Não dá para mim não. Bota outro. Fraco. Quem é o forte? É quem não desiste. E a gente está para ver uns fortes agora, não é não? Quando a gente sentar aqui com algumas, ou com alguns, Renan está por aí. Por causa disso, não é dessa vez, daqui a 3 meses vai ter audição de novo. Aí a gente vai ver o forte e o fraco. Eita, eu tenho até um chamado, mas o pastor tem sido um grande empecilho para viver o meu chamado. O Aloísio tem sido um grande empecilho para eu, o Sávio, misericórdia. Diga ao fraco, sou forte. Amém. Não foi dessa vez, mas eu tenho um chamado de Deus. Eu vou continuar. Eu vou perseverar. Eu sei debaixo de qual palavra eu estou vivendo. E aquele que me chamou é poderoso para fazer as mudanças necessárias na minha vida. Eu vou perseverar. Isso é força. Quem está me ouvindo, diga amém. Força, irmãos. Força. As Escrituras nos ensinam que essa força nós devemos ter. E ela nos ensina aonde nós podemos alcançar e como alcançar. Em Salmo 31, versículo 24, diz como é que nós podemos alcançar a força de Deus. Quem quer ouvir, diga amém. Salmo 31, versículo 24, nos diz como nós alcançamos força do Senhor. Ele diz, esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Pela primeira vez que eu li, quando eu li pela primeira vez esse versículo, eu fiquei assim, como assim? Eu estou buscando força, eu tenho que ser forte? Em outra versão diz, sede fortes e corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Então, primeiramente, onde é que eu alcanço força? Em Deus. Onde é que eu posso me tornar um crente fortalecido, portanto forte? Nele. Nele. Por Ele. E como é que eu alcanço do Senhor a força? Tendo a postura de um homem, de uma mulher forte, ou seja, de alguém que não cede às pressões, ou seja, de alguém que não desiste em meio à adversidade, alguém que não para de buscar porque ainda não alcançou, alguém que não para de buscar o renovo porque ainda não sentiu aquele poder renovador, é alguém que continua, é alguém que persevera, é alguém que insiste, é alguém que não desiste. Esforça-te, sede forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Em outras palavras, quando você se posiciona como alguém forte e corajoso, o Senhor vem e te dá a força necessária para você vencer aquilo que no natural, na tua força, você não ia ter como vencer. Quem está me entendendo?
Uau, isso é muito forte. É por isso que escrevendo aos Efésios, capítulo de número 4, capítulo de número 6, versículo de número 10, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo nos recomenda que nós devemos buscar em Deus essa força. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero ser uma pessoa forte. Agora preste atenção no que eu falei há pouco, irmão. Deus não te dará força para aquilo que você pode vencer sem o sobrenatural. O resistir à pressão não tem que ser Deus que vai resistir por você. O decidir perseverar naquilo que foi proposto, que se está comprometido, Deus não pode fazer por você, é você que tem que ser o forte. Agora, no levantar do inimigo, no mar revolto, naquilo que você não pode, porque não tem a capacidade para, mas você quer continuar, Deus vai te dar a força além. Deus vai te capacitar para esses momentos, para vencer isso. Você está entendendo? Ou seja, tem uma parte que é sua, meu querido, e Deus não vai fazer por você, Deus não vai decidir por você, Deus não vai perseverar por você, é você. O que Deus vai fazer é te dar a força além para você continuar, para você resistir, para você permanecer, para você chegar. Quem está me entendendo? Diga ao fraco, sou forte. Se tu te mostrares frouxo no dia da tua peleja, da tua angústia, pouco será a tua força. Ei, fortaleça os outros. Quem está com as mãos fraquejadas, quem está com os joelhos cambaleantes, que está fraco, toma essa pessoa pela mão e diga, seja forte. Mas para você dizer para o outro, você tem que ser você. Você tem que ser, sim ou não? Preste atenção. E eu vou encerrar. Adão, Eva, eles foram fracos em não permanecer na palavra. Você está permanecendo na palavra? Eles foram fracos em não assumir as suas responsabilidades, em assumir os seus erros. Eles foram fracos quando tentaram amenizar a culpa, jogando a culpa no outro. Irmão, isso é coisa de quem é fraco. Só o fraco fica dizendo que a culpa é do governo, que a culpa é do vizinho, que a culpa é porque eu não nasci num berço de pessoa abastada. A culpa é que eu não tive um bom pai, uma boa mãe. Você pode até não ter tido um bom pai, você pode até não ter tido uma boa mãe, você pode até viver num país como o Brasil, mas sabe o que é que você tem? Você tem o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Você tem um pai de verdade, um pai celestial, que te ama, que cuida de você, que é fiel, que é justo, é poderoso para fazer muito mais e além do que nós pedimos ou pensamos. Você pode até ter tido um passado de desgraça, mas você tem um presente cheio de graça e um futuro. Se você olhar para Ele e nele confiar, e dele fizer a tua força, você tem um futuro abençoado. Então, irmão, Deus, a igreja do Senhor, ela não é uma igreja de mimimi, de pessoas fracas.
Não seja fraco. A vida é dura. Não seja fraco. Satanás é feroz. Acorda, crente. Não seja fraco. Você acha que o diabo vai ficar ouvindo a tua desculpa e dizer: é isso mesmo, contigo eu vou pegar mais leve, porque você não foi tão favorecido? Tu acha que ele vai falar isso, irmão? Então seja forte no Senhor, pelo Senhor. Ei, o ponto que eu queria lembrar, que o pastor Júnior ressaltou, foi: preste atenção, eles estavam no lugar que Deus colocou. Eles tinham tudo que eles necessitavam. Não tinham necessidade de mais nada. Eles tinham uma comunhão com Deus, eles tinham a presença de Deus como muitos não têm. Mas ao deixarem de lado a palavra de Deus e darem crédito à palavra de Satanás, eles sentem, em Eva, se sente uma necessidade, se sente a vontade de ter algo que não se tinha necessidade. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode estar no lugar certo, a gente pode estar vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas, a gente pode estar tendo o melhor que esse mundo e o porvir pode nos dar, que é a comunhão com Deus, e mesmo assim a gente não está dando valor, está desinteressado por isso, porque nós ouvimos de alguém, do mundo, ou do eu, ou do capiroto, que eu tenho necessidade de algo a mais, e eu focar nisso de tal forma que tudo que Deus já tem me dado perde para mim o valor. Eu perco o interesse pelo que Deus já tem me dado, inclusive a presença dele mesmo. Tome cuidado com isso. Se quer ver um crente que está mais ou menos vivendo isso, é quando ele acha que o melhor de Deus ainda está por vir. É quando ele vive o presente sempre na expectativa de um futuro melhor. Não é alguém que está se deleitando em Deus e no que Deus já é e já tem feito por ele no passado e está sendo com ele no presente. É sempre alguém que está sentindo a necessidade por algo, e aí ele aponta para o futuro. É sempre algo que pode até ser é mais de Deus, ou é mais poder, ou é um ministério mais, pode até ser coisas relacionadas ao serviço cristão, mas é alguém que está sempre com ânsia de algo a mais, ele nem sabe explicar o que é, e aí às vezes coloca isso no trabalho, às vezes coloca isso na família, às vezes coloca isso num projeto pessoal, está sempre desmotivado quanto às coisas que Deus já tem dado e já tem feito por ele ou por ela, e vive uma vida frustrada, sem brilho, sem alegria, sem felicidade, sem graça. Sabe o que é que Deus manda dizer para você nessa noite? Você já tem recebido muito dele. O que está faltando é você dar a isso o devido valor. O que está faltando é você tirar o foco dessa coisa outra e colocar no que Deus já tem feito por você, já tem feito na tua vida, e o teu coração se encher de gratidão, de alegria, e nisto ter
o teu prazer. Você pode ficar de pé? Eu posso comer de todas as árvores, menos a do bem e do mal. Ah, mas Deus disse que eu vou morrer. Não vai morrer não, tu vai ser igual a Ele. Aí ela podia comer de todas as árvores, de todos os frutos que havia no jardim, sim ou não? Mas a partir do crédito que ela dá à voz do diabo, ela perde o interesse por todos os frutos e começa a olhar só para o fruto que era proibido. Todo o interesse, todas as energias agora de Eva, todo o apetite, toda a vontade está para aquilo que ela não tinha necessidade, mas que o diabo disse que ela tinha. E tudo que Deus já tinha feito, tudo que ela já vivia em Deus. Cuidado, crente. O diabo pode ter te falado e você ouviu ele. Você está dando mais crédito a ele do que a palavra de Deus. Ontem o Senhor tirou assim, o véu de muitos olhos. Eu acredito que hoje Ele está completando a obra. Amém.